não é só uma paixão nacional. Nunca vai ser apenas futebol. O esporte que cativa multidões ao redor do mundo, que mexe com a cabeça e com o coração de torcedores fanáticos e enlouquecidos pelo seu clube e que rende muito dinheiro aos cofres de grandes astros, empresários, marcas e governos, não foi sempre assim como vemos hoje. Suas origens são quase primitivas e seu objetivo inicial não era unicamente colocar a bola dentro do gol adversário. Oi, bem-vindos! Eu sou o Keké, em que posso ajudar? E aí, como é que vocês estão? Tudo beleza? Estou aqui para te ajudar a conhecer um pouquinho mais sobre a história de um esporte que mexe muito com as emoções da gente. Dá arrepio, dá batedeira, dá choro, dá riso, dá zoeira. Meus amigos, o futebol causa isso e muito mais. O importante é você saber o resultado do jogo de domingo para você zoar aquele seu amigo, torcedor do time rival, na segunda-feira, principalmente se o time dele perdeu pro seu. Só que antes de começar aqui eu quero fazer um desabafo, galera. Eu tô triste. A gente está fazendo aqui dobrado para entregar conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. A gente faz pesquisa que demanda tempo, grava e edita com os nossos recursos, que já não são lá dos melhores, mas a gente quer entregar vídeo bonitinho para vocês. E isso não está se refletindo no número de visualizações. Está muito baixo, sem contar o número de like, né? O que vocês acham então de ajudar a gente só fazendo uma ação? Olha que eu nem estou pedindo Pix ainda. É só compartilhar nas suas redes sociais. Pode ser no WhatsApp, pode ser no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Tinder. Quem não pode não, é? Não tem problema, onde você compartilhar. Se chegar para mais gente visitar o nosso canal, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai começar a distribuir também para muito mais pessoas. Beleza? Trato feito? Então faz o combo. Deixa um like, se inscreve no canal, ativa as notificações, depois do vídeo você vai compartilhar aí nas suas redes, então toma história! Na China, por volta de 2.700 anos antes de Cristo, existia um jogo chamado Tsushu ou Cuju, que significa chutar a bola. Esse jogo era visto como um treinamento militar, porque era praticado pelos soldados do exército do imperador Huang Ti. Mas esse jogo não era sempre jogado com bolas não, viu? Na maioria das vezes era jogado com as cabeças dos inimigos do império. Os crânios eram chutados até chegar ao centro do campo, mas tinha um detalhe, não podiam tocar o chão. Era na embaixadinha mesmo. Com o passar dos anos, bolas rudimentares feitas com couro e tripas de animais substituíram os portes humanos nesse jogo chinês. Aqui nas Américas, os povos mesoamericanos também tinham seu futebolzinho lá, e com bolas feitas de borracha. Em algumas regiões, o jogo era chamado de poc-tapoc. O objetivo era tocar a bola com os quadris, cabeça, joelhos, peito e pés e passar por uma argola de pedra que pelo jeito não era muito grande. A dificuldade do jogo era enorme, pois esses aros eram instalados em uma altura considerável. Haviam lugares com equipes de até 7 jogadores, e outros com duelos de apenas um jogador em cada time, atacando o aro adversário e defendendo o próprio no estilo do basquete. Se a bola passar pelo aro de pedra, fim do jogo. Uma partida poderia durar horas, ou até mesmo dias, devido à dificuldade. As ligações do poc-tapoc com os rituais sagrados e de guerra de cada civilização era tão grande que depois de algumas partidas, a equipe perdedora era sacrificada. Os relatos datam esse jogo de pelo menos 1400 anos antes de Cristo. Mas agora eu quero uma explicação aqui. Se as primeiras experiências com a borracha datam do ano de 1736, como os povos americanos já tinham bolas feitas de borracha? Documentos históricos dizem que no século VIII a.C., um jogo com bola chamado Arpastum era praticado em Roma. A modinha eram os jogos de arena e eles eram bem sangrentos, mas os gladiadores tinham fama e eram tratados pelo público como astros. Como nem todos conseguiam alcançar o glamour dos gladiadores, os soldados romanos levavam para dentro do campo de Arpastum toda aquela violência inspirada pelos astros das arenas. O Arpastum era extremamente violento e qualquer tipo de contato ou trapaça era permitido. Tudo em nome da vitória. Algumas partidas eram disputadas até mesmo se ocorresse a morte de alguns integrantes. E a chuva cai pesada aqui no estádio, a gente está jogando com chuva hoje. Graças a Deus, fazia tempo que não chovia. Lá na outra ponta do mundo, no Japão, no século VI a.C., nascia um jogo inspirado pelo Tsushu chinês, mas sem os objetivos bélicos do jogo original. O Kemari era praticado pelos nobres da corte do imperador na dinastia Asuka, e não incitava a competitividade, uma vez que seu objetivo maior é a colaboração e a espiritualidade entre os praticantes.
O campo de Kemari tinha aproximadamente 200 metros quadrados e cada canto desse campo tinha uma espécie diferente de árvore. No jogo, a bola representa um sol e pode ser tocada com qualquer parte do corpo, exceto com as mãos. O Kemari é praticado até hoje como tradição cultural de algumas regiões do Japão. As roupas usadas na prática desse jogo são iguais às roupas dos nobres do século VI a.C. Os gregos não podiam ficar de fora e também tinham sua versão do futebolzinho do fim de semana. Por volta do século XI, os soldados gregos se dividiam em equipes com 9 jogadores cada uma para jogar o Epskiros. Com estratégias de ataque e defesa, a meta era alcançar o fundo do campo adversário. Os espartanos também tinham sua própria versão, mais violenta e mais congestionada, pois usavam 15 jogadores em cada time. Mas como na China antiga e nos primeiros relatos do esporte em Roma, o objetivo maior era o preparo físico dos soldados. Quando o Império Romano conquistou a Grécia, se apropriou do jogo, tornando o Epskiros bem mais violento do que a versão espartana. O Arpastum e o Epskiros são os precursores do Jogo del Calcio Fiorentino, isso aqui é o sotaque italiano, que é jogado até hoje como Calcio histórico em Florença, na Itália. Peraí, galera, só um minuto. Esse cara é chato. Ô, Keké, então quer dizer que você tá falando aí que o futebol tem mais de 5.000 anos e essa história aí... Tá bom, peraí que nós já estamos chegando bem perto do modelo de futebol que você conhece, tá bom? Meu Deus, esse cara de novo, eu já tava no vídeo do automóvel brigando comigo. O Sul é um jogo da região da Normandia, na França, e tem seus primeiros relatos históricos por volta do ano de 1147. O jogo era da cultura dos povos celta que habitavam aquela região. A bola também se chama Sul. A parte externa era feita com couro e seu preenchimento era de pelo de animais, com algumas delas até recebendo um rabinho de cavalo como pompom. O jogo era um acontecimento anual, geralmente disputado entre cidades ou vilarejos. Ó, você tá reclamando aí dos seus grupos de marcar jogo aí do WhatsApp? Olha só como que era marcado o Sul naquela época. Um cara subia na torre da igreja aqui na cidade dele com uma corneta e virava pro lado da cidade que ele queria desafiar. Chamava os pornô nessa corneta até o cara ouvir lá na outra cidade dele. Se o cara tivesse de acordo e tivesse ouvido lá, ia subir na torre da cidade dele com a corneta, chamar os pornão lá até o cara ouvir e aí tava marcado o jogo. E você aí achando ruim da tecnologia quando fica um finalzinho de semana sem marcar. Na Inglaterra, por volta do ano de 1150, na cidade de Ashbourne, no condado de Derbyshire, era praticado o rugball, outro jogo que a violência predominava. Também era praticado em um evento anual, mas em 2 datas, na quarta-feira de cinzas e na terça-feira anterior. O jogo causava tanta loucura nos seus praticantes que muitos se feriam gravemente durante as partidas. Essas disputas esportivas tiveram uma influência tão grande por conta da violência nas partidas que o rei Eduardo I em 1314 e o rei Henrique IV em 1409 proibiram a sua prática. Mas é claro que quando é proibido continua acontecendo e até hoje esse jogo acontece, só que com o nome de Shrovetide. O jogo já estava crescendo pelo país, mas cada região jogava à sua maneira. Uns jogavam com as mãos, outros jogavam com as mãos e com os pés, algumas regiões apenas com os pés, e isso causava muita confusão na hora de marcar jogo, na hora de pegar um jogo ali entre 2 regiões diferentes. A regra era uma bagunça. Foi então que em 1845, uma escola na Inglaterra adotou um livro de regras. Essa escola era a escola de rugby. Esse nome é familiar para você? Se você quiser saber a origem de algum outro esporte, comenta aqui embaixo, comenta lá no Instagram. A gente vai pesquisar e fazer um vídeo bem bacana para vocês. Aí, cansados dessas confusões quando iam jogar, os alunos de Cambridge resolveram dar um fim nessa parada. Na Universidade de Cambridge, em 1848, os seus praticantes vinham dos mais diferentes lugares. Cada um tinha sua maneira de conduzir a bola, então as regras foram formadas a partir de um encontro entre os representantes das principais escolas. Foi a primeira tentativa de unificar o jogo através da conciliação das suas peculiaridades. Nascia aí a FA, a Football Association. É aquela FA mesmo que você vê no escudo da camisa da Inglaterra. Em 1857, nasceram as regras de Sheffield, que privilegiavam a condução da bola com os pés. A regulamentação foi feita para o Sheffield Football Club, considerado o clube de futebol mais antigo do mundo. As partidas eram organizadas apenas entre os membros do clube. O primeiro confronto entre clubes foi disputado em 1860, no dia 26 de dezembro, entre Sheffield Football Club e Hallam Football Club, com a vitória do Sheffield por 2-0. Mas mesmo assim,
Com as regras de Sheffield e de Cambridge, o esporte ainda era jogado em outras regiões de maneira muito similar ao rugby. Então, quando é que finalmente o futebol passou a ser jogado só com os pés? Na década de 1860, já haviam algumas associações de futebol no país, e elas se encontravam em reuniões na taberna Freemasons, e a partir daí deu-se a cisão do futebol em relação às outras modalidades com a mesma origem. Nessas reuniões, a FA decidiu remover os artigos que permitiam a condução da bola com as mãos e a liberdade para conter adversários com agarrões, empurrões ou outros contatos mais violentos. Os caras não sabiam muito o que fazer no começo, então as primeiras definições de regra foram mais para a parte genérica do jogo. O tamanho do campo, saída de bola, infração, retirada de prego da trava da chuteira e das biqueiras de metal. E você reclamando aí do seu zagueiro do final de semana que ele tá chegando firme? Queria ver você jogando de centroavante de costa para um zagueiro desse, com biqueira de metal. Só enxadada, filho. A maior diferença para o esporte atual estava na proibição do uso das mãos. Qualquer jogador do mesmo time à frente da linha da bola estava impedido de receber o passe. Além disso, o goleiro não existia e qualquer jogador poderia agarrar a bola com a mão no alto. Em 1866, os passes para frente foram legalizados, com impedimentos marcados apenas se houvessem menos do que 3 adversários entre o receptor e a linha de fundo. No mesmo ano, pegar a bola no alto com as mãos passou a ser proibido, tornando cabeçadas e matadas no peito lances mais comuns. Em 1871, o goleiro foi introduzido no esporte, livre para segurar a bola em qualquer parte do campo, delimitado ao seu próprio campo só em 1872 e à sua própria área em 1912. Cambridge contribuiu principalmente para a parte teórica da modalidade, e Sheffield com as soluções práticas, como a introdução do travessão, intervalo, cobranças de falta, aplicação do jogo aéreo com a proibição de segurar a bola com as mãos e o conceito de arbitragem. A mudança nas regras do futebol contribuiu muito para a difusão do esporte em todo o Reino Unido. O esporte era adotado como disciplina nas escolas. Ao mesmo tempo, com a Revolução Industrial, o operário ganhava relevância e passou a contar com alguns poucos direitos. O futebol era a recreação que diminuiu as preocupações dos patrões com as greves. Com a crescente implantação das ferrovias, as partidas realizadas entre times de diferentes cidades eram mais viáveis de acontecer. Então, o primeiro campeonato de futebol do mundo surgiu em 1867, a Copa Youngdan, realizada em Sheffield. O campeão foi o Hallam Football Club. No entanto, a Copa da Inglaterra, o primeiro torneio da FA, nasceu em 1871. No ano seguinte, foi disputada a primeira partida internacional entre Inglaterra e Escócia. Na Netflix tem uma série bem curtinha chamada The English Game, ou o jogo inglês traduzido, que ilustra muito bem esse início da implementação das regras do futebol e como as pessoas viam seus heróis do esporte, já que muitos deles trabalhavam ali do seu lado mesmo, nas indústrias da cidade. Muito bom, recomendo, Netflix paga nós, o jogo inglês. Em 1894, depois de um período de estudos na Inglaterra, um jovem retorna ao seu país com algumas coisinhas na mala. Não, mas pode ficar tranquilo que não é um traficante internacional não. Mas se você quiser saber o que o menino Charlinho trouxe na mala e como isso mudou a cultura de um país e transformou esse povo num loucos por futebol, você tem que deixar muito like, compartilhar esse vídeo e você sabe, né, cara? Fazer aquele combo todo. É like, é se inscrever, é vídeo, é compartilhar. Tô esperando, tô doidinho pra contar a parte 2. É o futebol no Brasil. Legal saber um pouco mais sobre as raízes do futebol, né? Só que a gente não fala só disso não, a gente fala de vários assuntos. Você pode visitar esse vídeo aqui, ó, e conhecer um pouquinho mais sobre a história do automóvel. Meus amigos, dessa vez eu te falei como surgiu o esporte bretão. E uma próxima, em que posso ajudar? Tchau!